Temos mais novidades sobre o caso Neymar e Nájila Trindade. A última edição do programa Fantástico da Rede Globo exibiu informações do relatório final do inquérito. E para discutir esse assunto está ao meu lado o repórter aqui da Jovem Pan de São Paulo, João Vitor Rocha. João Vitor, obrigada pela participação, bom dia. Bom dia. E a gente conversa agora com o advogado de defesa da modelo Nájila Trindade, Cosme Araújo. Araújo, bom dia, muito obrigada por nos atender nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, amiga. Estou à disposição para qualquer indagação sobre os fatos. Araújo, você tentou uma cariação entre a modelo Nájila, sua cliente, e o jogador Neymar, mas esse pedido foi negado. Por que o senhor considerava importante esse depoimento conjunto dos dois? Veja bem, eu vislumbrava desde o dia que eu estive aí que existiam muitas contradições. A Nájila fazia um determinado comentário e o Neymar rebatia. Então, quando há contradições, o caminho certo que é previsto na lei é uma cariação. E essa previsão legal também existe entre vítima e acusado. Então, eu, utilizando-se do mecanismo jurídico previsto no Código de Processo Penal, requeria a adulta delegada para que ela simplesmente fizesse isso. Ela, na oportunidade, alegou de que a Nájila estava lá como vítima e ela não costumava confrontar acusado com vítima, porque ela entendia que poderia haver constrangimento. Eu ponderei, tanto verbalmente como por escrito, de que não poderia se falar em constrangimento quando a própria alegada vítima queria esse confronto. Então, se queria esse confronto, ninguém poderia, doravante, querer se beneficiar da própria torpeza, querer uma coisa e depois dizer que não queria. E não pode a delegada sentir-se constrangida pela pseudo vítima ou a pessoa que alega ser vítima. E então, nesse norte, foi que eu insisti. E agora veio à tona esse posicionamento ontem no Fantástico, onde diz a exaustão e prova ipsilíteres em relação aos debates, ou melhor dizendo, das conversas gravadas entre os dois e também nos depoimentos na polícia, de que existem várias e várias contradições. Como é que se tira contradições, ou melhor dizendo, as conclusões de contradições? Com uma ampla apuração, e não é a delegada que está apta a dizer que não existem indícios suficientes. Eu estou dizendo ao meu sentir, não é a delegada que está apta a dizer de que não existem indícios suficientes para um indiciamento. Doutor Cosme. Pois não. Oi, bom dia. Aqui é o João Vitor, tudo bem com o senhor? Pois não. Doutor Cosme, justamente sobre esse ponto que o senhor está falando, da mudança de paradigma agora, que a Nájila antes era acusada, antes acusava o Neymar de estupro, de agressão, o jogador não foi indiciado, e agora ela, o contrário, agora ela está sendo acusada pelo Neymar pai de extorsão e denunciação caluniosa. O senhor acha que agora seria necessário essa arcariação? Mais do que nunca, porque agora ela está como acusada. Aí eu vou requerer, e se uma delegada ou um delegado que eu não sei quem é, aliás, é uma delegada que, por certo, irá apurar esse delito, esse pseudo-delito atribuído à Nájila, terá que acatar o meu pedido. Por quê? Porque senão eu vou arguir cerceamento de defesa, como já houve um cerceamento na acusação, lá na delegacia de proteção à mulher. Então, o que nós estamos a vislumbrar, João, é que no caso vertido, estão invertendo os valores, onde, eu vou dizer uma coisa aqui que vocês não sabiam, mas que é muito grave ao meu sentir. A Nájila, quando foi prestar depoimento, quando foi registrar o BO, ela chegou por volta das 14 horas na delegacia, saiu às 2 horas da manhã, sendo que naquele momento a delegada estava convencida de que ela foi
evidentemente estuprada e que deveria haver apuração. Ela disse que e reconheceu que havia os espancamentos, porque se isso virar moda, uma pessoa entre quatro paredes, espanca uma mulher e depois diz que ela pediu para ser espancada e prevalece a palavra do homem, isso é um escárnio. Doutor Cosme. Digamos assim, uma ignomínia jurídica. Doutor Cosme, sobre esse ponto que o senhor está levantando, a matéria do Fantástico ontem, que trouxe os laudos médicos, os laudos apontam que não houve lesão, não foi detectada nenhuma lesão, e os legistas do IML até cogitam a possibilidade, não descartam a possibilidade, na verdade, de autolesão. Como que o senhor recebeu essa informação e como que isso pode prejudicar a versão da Nájila do estupro e da agressão? Veja bem, esse laudo para a defesa de Nájila, agora eu digo defesa porque agora ela está precisando de advogado, até sair essa notícia aí de que ela seria processada, ela não precisava de defesa porque ela estava como vítima. Ela teria e tem que ter a proteção estatal através do Ministério Público. Em relação a isso, eu não fui pego de surpresa, sabe por quê? Porque em nenhum momento, e isso que é, digamos assim, controverso, porque em nenhum momento Nájila disse na delegacia que sofreu lesões nas partes íntimas, salvo nas nádegas. Tá? Em nenhum momento ela disse que na vagina dela tinha sofrido qualquer machucão, qualquer coisa. Então não poderia dar nada, evidentemente. Tá certo? Agora vocês precisam entender, e com muita razão, até porque não tem a obrigação de terem conhecimento do que ocorre entre quatro paredes, e coisas que podem acontecer. Não só existe o coito vaginal, não. Tem o coito anal, tem a felação, ou seja, a relação oral. Você está entendendo? Tudo isso teria que ser explorado. As mulheres têm medo de ir em uma delegacia. Mais de 50% das mulheres estupradas não vão. É estatístico isso. Mais de 50% porque chegam na delegacia, muitas vezes são chincanadas, fazem gozações, chacotas, e elas não vão por isso. Esse precedente que está se abrindo aí agora, em relação à Nájila, vai ser muito ruim para os feministas, para as mulheres, sabe por quê? Porque simplesmente vai haver uma desconfiança bem maior do que já existia. Porque mas, doutor Cosme, o senhor, celebridade e conduta. O senhor contesta, então, esses laudos que foram apresentados no relatório? Eu acho que a gente perdeu a ligação com o Dr. Cosme Araújo, que é advogado de defesa da Nájila Trindade, né, João? A modelo que acusou o atacante Neymar de estupro Sim. e de agressão, e que houve algumas revelações ontem durante o Fantástico, programa da TV Globo, que foi exibido ontem e que trouxe algumas novas informações, né, João? Então, o que o ponto do Dr. Cosme está levantando os legistas do IML apontaram que não houve nenhuma lesão na Nájila, no corpo da Nájila. Na verdade, o Dr. Cosme está apontando vaginal, mas eles apontaram que não houve nenhuma lesão no corpo da Nájila e que não descartam a possibilidade de autolesão. Que é aquela imagem das nádegas. Das nádegas, exato, que foi divulgado. Exatamente. Né? Na conversa, inclusive, que foi divulgada pelo Fantástico, tem uma troca de mensagens entre o Neymar e a Nájila falando sobre aquela foto. Uma das controvérsias do depoimento dos dois é que o Neymar fala que quando viu as nádegas da Nájila machucadas, vermelhas, por assim dizer, ele pediu para bater uma foto. Imagino eu que se preservando. E recebeu, a Nájila acusa, dizendo que não deixou ele bater a foto, já o Neymar fala que ela fez pose. Então, existem várias contradições nessa história. Teve um ponto também que me chamou a atenção nessa época dessa reportagem, que foi o fato, acho que foi também do jornal O Globo, que falava que ela havia, no depoimento, ela falava que havia saído correndo, né, da cama Sim. onde eles estavam para o banheiro. E que não daria tempo
de tirar uma foto, de bater uma foto sem o consentimento dela. Eu lembro que esse também foi um dos pontos de discussão ali entre os dois, que não batiam, né? Os dois depoimentos não batiam. O que a delegada Juliana aponta no inquérito dela é justamente isso, a quantidade de controvérsias que tem. O Neymar nega que chegou embriagado. Ele fala que tomou só um copo de gin. Já a Nájila não. Ela fala que ele chegou bêbado. Então tem várias questões nessa história que ainda vai precisar de muito tempo para averiguar. É verdade. João, a gente continua aqui com a gente vai tentar falar mais uma vez com o Dr. Cosme Araújo, que é o advogado, o quarto advogado de defesa da modelo Nájila Trindade. A gente retomou o contato com o advogado da modelo Nájila Trindade, que acusa o atacante Neymar de estupro, de agressão. A gente conversa então agora com Cosme Araújo, e quem me ajuda nessa entrevista é João Vitor Rocha, que está aqui no estúdio comigo. João Vitor, bom dia mais uma vez. Bom dia, Nicole. E vamos falar novamente com o Dr. Cosme. Doutor, o senhor estava me respondendo antes da ligação cair, que eu havia te perguntado a respeito dos laudos que foram apresentados no relatório da delegada que decidiu não indiciar o Neymar pelos crimes. O senhor contesta esses laudos? Olha, veja bem, o laudo em relação a de que não tinha vestígio de estupro, eu não contesto, porque ela nunca disse que tinha ficado vestígio. E para se caracterizar um eventual crime de estupro, não é preciso deixar vestígio. Principalmente é que, às vezes, as pessoas ficam com receio de logo resistir a um BO, fazer logo o exame, tá certo? Agora, só que não foi dito, e está sendo dito de uma maneira distorcida, de que as fotos dos espancamentos nela, tá? Não pode não corresponder à verdade, pode ter sido até uma autolesão. Eu acho isso um absurdo, mas por que só isso agora? Se o próprio médico que atendeu ela com primazia, mesmo tendo sido um médico particular, atestou de que as lesões eram verídicas, tirou fotografias, agora joga na mídia de que as imagens da foto não estão perfeitas, pode ser, pode não ser. Esse tipo de coisa contra uma mulher é uma inversão, repito, de valores. A mulher agora deixou de ser tratada como vítima ao registrar um BO e até tentar buscar alcançar o seu algoz, para ser tratada como uma falsa acusadora. Eu não estou aqui afirmando de que houve estupro. Agora, o espancamento é incontestável. O estupro deve-se continuar apurando, porque eu estou vendo de que está havendo uma espécie de distorção proposital ou articulação profissional para descaracterizar e desqualificar a Nájila. Doutor Cosme, Pois não, o senhor considera que existe uma espetacularização do caso? O Neymar talvez seja hoje o jogador mundial mais midiático, digamos assim, redes sociais, por onde ele passa, essa história dele de Barcelona, PSG, enfim. O senhor acha que existe uma espetacularização e o poder que ele tem, a influência que ele tem, tá prejudicando essa investigação? Substancialmente, até porque isso, da maneira que estão colocando, estão valorizando ele todos os dias. Cada matéria dessa que sai colocando, desclassificando a pessoa que teve a coragem de denunciá-lo e que nunca pediu R$1 a ele, e que estão jogando aí agora, como ela tentou extorquir ou extorquiu, isso é um absurdo, porque até agora nunca veio a lume nenhuma acusação que ela tentou extorquir ninguém. Existe sim a conversa de um ex-advogado dela que foi na casa dos parentes do jogador, mas ela nunca foi em casa de parente jogador, nunca ligou para jogador. A única coisa que ela pediu a ele foi um presente pro filho que ele nem deu. Aí, ao contrário, foi para a mídia a alegar isso e colocou a criança numa situação depreciativa e que hoje a criança quase não está tendo condições nem de ir para o colégio, porque sofre assédio das outras crianças, não digo assédio, mas o bullying. Você está entendendo? Sim. Então, o que eu posso dizer para você é de que se fosse uma pessoa humilde, tá certo? Uma pessoa simples, já estava presa há muito tempo, com muito menos
acusações parecidas com essa, as pessoas já estão presas há um montão de tempo. Você viu o exemplo aí de um rapaz que ficou 5 anos preso injustamente com a acusação de uma menor de 11 anos. Nájila tem 26 anos. Nájila não tem precedente de estar acusando ninguém. Nájila poderia muito bem ter dito ao advogado que queria dinheiro, mas não tem essa prova até agora. Se surgir amanhã, eu chego aqui numa entrevista com vocês e digo, olha, eu não tinha conhecimento. Porque até hoje eu nunca fui procurado para nenhum tipo de acordo, muito embora um advogado tivesse dito aí, a não ser que tenha sido através de outro advogado, Doutor Cosme, porque eu não tenho conhecimento. E exatamente esse ponto aí que o senhor falou, o senhor já é o quarto advogado da Nájila, né? Outros 3 deixaram já o caso. O primeiro, inclusive, tem essa história de ter ido até a casa do Neymar pai. O que faz o senhor se manter no caso? Ela contou alguma versão que ainda não foi para a mídia? O senhor teve alguma prova que confirme a versão dela? O que faz o senhor ter tanta certeza em defender, ao contrário dos outros 3 que largaram o caso em menos de 2 meses? Olha, veja bem. Em relação aos advogados que nos precederam, eu posso lhe assegurar de que, ao meu sentir, não foram corretos com ela. Mas é uma coisa que vai depender dela, discutir isso no ORB próprio, que é a OAB e eventual justiça. Não sei qual é a pretensão dela, não discuti com ela sobre isso, mas posso lhe assegurar de que eles não foram corretos com ela. Por exemplo, esse primeiro advogado que foi na casa da família do jogador, eu prefiro nem estar falando o nome para não estar dando mais hipócrita do que o que ele já tem. Então, veja bem, esse primeiro advogado, ele não poderia deixar o caso porque foi ele que deixou ela nessa situação. Então, por que ele saiu do caso? Porque, segundo a Nájila, e isso foi publicado a exaustão, foi divulgado a exaustão, de que ela queria, desde o primeiro momento, registrar um BO. E ele pedia para aguentar. Então, ela aguentou. Quando ela não suportou mais, que foi registrar o BO, ele tinha dito que não dissesse que era estupro, que foram apenas as lesões. Tudo isso foi veiculado, tá? Então, se ele deixa ela nesse momento, nessa situação, algum motivo existe. Pode ter existido alguma coisa muito forte para ele ter deixado. Ou ele não é criminalista, ou ele, para mim, foi decidioso com quais propósitos, eu ainda não sei. Doutor Cosme. Não, pois não. Para a gente finalizar. Os outros advogados. Para a gente finalizar, deixa eu lhe perguntar a última coisa. Agora com essa última matéria, com a semana passada o não indiciamento do Neymar, quais são os próximos passos da defesa da Nájila? O que o senhor pretende fazer com relação aos 2 inquéritos que ainda estão correndo? O senhor vai tentar reverter e tentar apresentar novamente um pedido de investigação de agressão, de estupro? Enfim, o que o senhor pode adiantar para a gente do que esse caso ainda está por vir? Olha, veja bem, em relação ao primeiro inquérito, esse que foi encaminhado, tem um detalhe que vocês não sabem. Vocês sabiam que possivelmente já estão pedindo também o arquivamento, já houve possivelmente o não indiciamento no inquérito que o Neymar chega na televisão e diz: eu vou postar situação assim, eu vou fazer acontecer. Já está dando em pizza também no Rio. A informação que eu tive ainda que extraoficialmente. Então, quando se trata de uma pessoa rica, aí o que eu estou fazendo os comentários aqui agora, sim, é bom para que as mulheres que estão aí trabalhando junto com vocês saibam. Vocês lembram daquela história de uma global, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Eu estou dizendo o seguinte: as feministas agora estão dizendo, mexeu com o Neymar, mexeu com todas. Bom, doutor Cosme, muito obrigado. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui com a gente. Tá bom, meu irmão, um abraço. Doutor Cosme, muito obrigada. A gente conversou agora com o advogado da Nájila. Qualquer momento que quiserem, nós estamos aí. Eu gostei de vocês, porque vocês são pessoas que estão procurando fazer um trabalho com isenção.
Eu não tenho dado entrevista, nem permito que Nájila dê entrevista para a imprensa que eu denomino e todos denominam de marrom. Um abraço. Obrigada, doutor Obrigado, Cosme. A gente doutor Cosme. conversou então agora com o doutor Cosme Araújo, advogado da Nájila Trindade. João Vitor Rocha, obrigada pela participação aqui no Jornal da Minha Segunda Edição. Volte sempre. Obrigado, Nicole, eu que agradeço.